Se você precisa colocar o seu site do seu negócio ou o site dos seus clientes em primeiro lugar dentro do Google, a primeira opção que você vai descobrir aí, muito provavelmente, são dicas de SEO, né? Search Engine Optimization e tudo mais, que geralmente vai demandar conteúdo, sites mais complexos e tempo. Porém, existe uma maneira mais fácil, que talvez você também conheça e por isso está nesse vídeo, que é fazendo anúncios do Google. Certamente você já se debateu com o anúncio do Google pesquisando por qualquer coisa dentro desta ferramenta. Então, uma coisa que você pode fazer para o seu cliente para colocar ele rapidamente na primeira página do Google, no primeiro resultado do Google, é fazendo anúncios para ele. Primeira coisa que você precisa pensar na hora de montar uma estratégia de Google Ads para o seu cliente é se ele tem um produto de necessidade ou se ele tem um produto de desejo. Claro que esse conceito de necessidade e desejo, muitas vezes, e para alguns produtos também, ele acaba sendo um pouco nebuloso. Às vezes, por exemplo, a academia, né, que é um exemplo que a gente acaba sempre dando aqui, ela é meio que os dois, porque as pessoas precisam de academia, mas tem gente que deseja estar numa academia top, por exemplo. Então é um conceito um pouco difícil, mas na média ele baliza muita coisa e vai te ajudar depois a escolher o tipo de anúncio, que eu já vou falar, para o seu produto. Então, necessidade e desejo. Rapidamente, produtos de necessidade são produtos que as pessoas, em algum momento da vida delas, elas vão precisar daquilo, efetivamente elas vão buscar. Então, entupiu o meu vaso, eu preciso daquilo agora, eu vou buscar. Roupas de grife, roupas de marca são produtos, hoje em dia, mais de desejo do que de necessidade. Antigamente, vamos dizer assim, as coisas eram muito mais de necessidade. Eu preciso ter uma roupa porque eu vou passar frio, eu preciso ter uma roupa porque eu não posso andar pelado, sei lá. Hoje em dia a gente tem mais essa questão de eu querer usar aquelas marcas conceituadas, então ela acaba sendo um produto mais de desejo. Tá? Então coisas desse tipo você deve se perguntar, o meu cliente, ele deseja ter aquilo, é uma coisa que ele almeja, talvez seja uma mudança de status até para ele, ou é uma coisa que dói nele em algum momento e ele vai buscar? Isso vai fazer total diferença na hora de você escolher os tipos de anúncios que você vai utilizar. De maneira geral, dentro do Google existem basicamente 4 tipos de anúncios, sendo eles anúncios de search, anúncios de pesquisa, anúncios de display, né, que são anúncios de banner em sites parceiros do Google, anúncios no YouTube, que são fáceis de entender, são anúncios dentro do YouTube, aqueles antes do vídeo, aqueles na pesquisa, e anúncios de shopping, que são um pouco menos utilizados aí na média, porque é mais focado geralmente em e-commerce, tá? Nesse caso, você precisa primeiramente, como eu disse, entender se seu produto é de necessidade ou desejo, né, seu produto ou serviço, e aí você vai conseguir entender qual tipo de anúncio eu vou estar utilizando. No caso de um produto de necessidade, a primeira campanha que você vai fazer, eu até coloquei aqui como hashtag 1, né? A primeira campanha que você deve fazer quando criar sua conta dentro do Google é um anúncio de search, um anúncio de busca, porque você vai elencar as palavras-chave que são relacionadas àquela solução, seja um produto ou serviço, e as pessoas vão buscar por aquilo. Dentro do Google você também consegue ver quantas pessoas estão buscando por isso e tudo mais. E aí você vai fazer anúncio para quando essas pessoas buscarem por aquilo e apenas quando elas buscarem por isso. O que é muito bom, principalmente para produtos de necessidade e um pouco menos para produtos de desejo. Agora, se você tem produtos mais visuais, como moda, que eu falei, você vai estar buscando, então, anúncios mais, talvez, de display, que são anúncios que você vai buscar lá, talvez sites que você sabe que o seu cliente e seus futuros clientes acessam, e aí você vai colocar banners lá pelo Google, que é muito mais barato do que fazer, por exemplo, uma parceria com esse site. E dentro do Google você consegue também segmentar sites específicos, tipo 2, 3, 10, sei lá, sites que você quer e é só aqueles lá, obviamente se eles forem parceiros do Google, e aí você consegue anunciar diretamente para eles, até fazendo comunicações para aquelas pessoas daquele site. Então é uma ótima fonte nesse sentido. YouTube já é uma fonte que você vai ter meio que um search junto e também os anúncios mais interruptivos. Então, por exemplo, você tem anúncios do YouTube que são anúncios antes de vídeos, que vão ser relacionados a termos, tópicos que as pessoas estão, vamos dizer assim, buscando e estão se interessando. Então ele é um anúncio que a pessoa não está buscando por aquilo, então geralmente você vai estar utilizando para produtos mais de desejo do que os de necessidade, né? Porque você não vai fazer um vídeo lá no YouTube falando, tá precisando de desentupir aí a sua pia? Meio que não faz sentido. Agora, você também vai ter anúncios que a gente chama de discovery, que são anúncios que as pessoas estão buscando por algo relacionado.
Então você pode fazer anúncios para palavras-chave. Por exemplo, como desentupir uma pia. Aí você faz anúncios para essas pessoas. Como você deve saber, o YouTube é a segunda maior fonte de buscas dentro da internet. Então ele só perde para o próprio Google e eles são tudo da mesma empresa, então você acaba tendo essas duas fontes aí de search. O shopping, como eu disse, você vai estar utilizando mais para e-commerce. As pessoas buscam por aqueles produtos e você coloca eles dentro do display de shopping, do Google Shopping. Não é muito tópico aqui, é bem específico, eu posso fazer um vídeo, se você quiser, comenta aqui embaixo. A ideia aqui então é falar principalmente dos anúncios de search. Por quê? Geralmente os anúncios de search, esses de pesquisa que eu falei, você vai conseguir encaixar em 99% dos negócios, sejam eles B2B, B2C, né? Não importa se seja para uma empresa, para um consumidor final, etc. Você consegue aí ter uma boa taxa de aproveitamento, vamos dizer assim, do search para a maior parte dos negócios. Porém, como eu anotei aqui para não esquecer, produtos e serviços mais, digamos assim, desconhecidos, que as pessoas não têm realmente um nível de consciência elevado. Existem vídeos no canal da DV4 só sobre níveis de consciência, se você não entende muito bem sobre isso. Mas, como eu estava dizendo, produtos que as pessoas realmente não conhecem a solução, não conhecem o que ele faz, nesses casos se torna um pouco mais difícil de fazer uma boa campanha de Google Search, porque as pessoas não estão buscando por aquilo efetivamente. Mas já agora, uma dica para você anotar aí no seu caderno é que se o seu produto especificamente, o seu serviço especificamente não tem buscas, provavelmente as dores que você resolve têm buscas. Vamos dizer assim, digamos que os desentupidores aí que eu estou usando o exemplo, as pessoas não buscam por desentupidora XYZ, que é bem provável que elas não busquem, porque qualquer desentupidora serve e eu vou só precisar do problema que é a minha pia entupida, meu vaso entupido. Nesse caso, você não está utilizando o anúncio do Google Search para aquela empresa, por exemplo, a desentupidora XPTO que eu falei. Você vai estar utilizando para a dor, que é uma pia entupida. Você não vai estar utilizando necessariamente o anúncio para academia XYZ. Você está utilizando para como emagrecer, como ganhar mais massa magra, como ganhar mais músculo, como ficar grandão, sei lá. Então é mais ou menos essa ideia que você tem que ter. Como que as pessoas buscam pela minha solução? E aí você vai conseguir fazer uma boa campanha de search. Então vamos lá para o meu computador agora rapidamente, que eu vou mostrar para você como que você pode fazer a sua primeira campanha de Google Search. Então vamos lá, para a gente poder fazer aqui a nossa campanha de search, você vai precisar ter aí aberto já o seu Google Ads, uma página padrão do Google, google.com aqui, e ter baixado o Google AdWords Editor, tá? Coloca isso aqui na sua pesquisa, já vem aqui, baixa ele diretamente neste link, tá bom? Com isso a gente pode fazer a nossa campanha, depois que você instalar, você vai ter algo como isso aqui na sua página que a gente vai usar logo na sequência, tá? Bem simples. Primeira coisa que você tem que fazer então é criar sua campanha, uma nova campanha de rede de pesquisa, que é a campanha de pesquisa de search que a gente fala, tá bom? A gente vai ter então aqui 3 opções, você seleciona uma das suas, ou se você não vai ter meta, aí meio ruim, né? Não é uma boa opção, mas você seleciona uma das suas, por exemplo aqui, geração de leads, tá? Aí escolha aqui a opção que faça mais sentido para você, digamos que seja visita ao site, e aí a gente vai ter que colocar um site da V4 aqui no nosso caso, ou o seu site que você vai estar anunciando nessa campanha, tá? Continuando aqui, você vai ver que é bem simples, tá? Primeiramente o nome da campanha, então vai ser, no meu caso aqui, campanha teste. Isso aqui é uma parte importante, a gente quer fazer apenas uma campanha de rede de pesquisa, sem o display. Por quê? Uma campanha de rede de pesquisa específica é mais interessante porque você vai conseguir estar fazendo só naquela parte mesmo da pesquisa do Google. Ficar aparecendo em sites parceiros com search não é uma boa seleção aqui nesse primeiro momento. Obviamente que vale o teste, talvez para você seja bom, mas uma campanha na média que a gente cria sempre apenas a rede de pesquisa, tá bom? Anúncios dinâmicos e tal, tudo isso você pode testar, mas não é necessário aqui nesse primeiro momento. Seguindo aqui, escolha o seu local, no nosso caso aqui eu vou deixar Brasil, idioma, os que fizerem sentido para sua campanha também, públicos-alvo, tá? Públicos-alvo aqui nesse caso não vai ser interessante de utilizar, porque você vai deixar a sua campanha muito específica, tá bom? Então não vale a pena, nesse caso aqui, é preferível que você deixe sem, porque você vai configurar as palavras-chave nos grupos de anúncio, tá bom? Orçamento, digamos aí que você vai gastar R$10 por dia ou o valor que você quiser. Sugiro aí em torno de 10 a 20 reais para começar pelo menos.
Seguindo aqui, você vai querer então focar na sua métrica inicial, que vai ser no caso aqui conversões, tá? Mas você pode mudar, focando em cliques, focando em parcela de impressões ou valor por conversão, né? Então, depende do que você vai estar fazendo. Eu sugiro que você comece aí nesse primeiro momento com uma campanha focada nas conversões, tá bom? Seguindo aqui, uma coisa que eu não vou entrar em detalhes agora porque é complexa, mas é bem interessante de você fazer, são as extensões, tá? Dá uma pesquisada do que são as extensões que você vai entender, né? Extensão de link, tem extensão de frase, tem extensão aqui de chamada, entre outras, tá? Eu não vou entrar em detalhes agora porque você não precisa dela para começar a sua campanha. Mas é muito importante que você tenha isso feito e utilize para testar quais funcionam para suas campanhas, para que você possa ter anúncios de maior relevância, tá bom? No caso aqui eu vou só seguir, salvar e continuar e partir para a configuração dos grupos de anúncios, tá? Aqui entra, no caso, a questão do Google que eu falei que vocês tinham que ter uma página do Google aberto, né? Eu até anotei aqui do nosso vídeo que eu falei da questão de desentupidora, pia desentupida, desentupir vaso, né? Desentupir pia e etc. Nesse caso aqui dos exemplos, a gente tem então uma série de palavras-chave que a gente não sabe exatamente com garantias, com certeza, quais são as melhores palavras e onde que a gente vai encontrar as pessoas que a gente quer que comprem da gente. Então a gente vai utilizar o Google justamente para isso, tá? A gente vai pegar as palavras que a gente tem mais base, por exemplo, desentupidora, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um espaço e a gente vai começar a testar. Por exemplo, a gente vai colocar o A aqui, né? Isso a gente pode chamar essa técnica de técnica do ABC. O pessoal que já vai mais a fundo chama mais ou menos assim, né? Técnica do ABC. Então a gente vai botar A, B, C, e cada uma dessas palavras, cada uma dessas letras vão nos dar palavras-chave mais buscadas. Então técnica, aqui usando a técnica, a gente tem desentupidora A, daí vai ter algumas cidades, ambiental, a mais barata, a jato e etc. B, bom preço, Bacaxiri, BH, barata. C, Canoas, daí várias cidades aqui. D, de pia, do vale, de esgoto, de luz, de vaso, de fossa, de ralos. Então tudo isso aqui são opções que você vai pegar e você vai anotar. Desentupidora de vaso, né? Desentupidora de vaso, desentupidora de ralo, desentupidora de fossa e etc, 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 tá? Isso é uma maneira. Outra maneira que você tem é pelo próprio Google aqui, pela ferramenta do planejador de palavras-chave, que eu vou abrir aqui só numa outra tela para vocês verem como que é, tá? Aqui você tem o planejador de palavras-chave, que é basicamente você vir em ferramentas, planejador de palavras-chave, tá? E aí basicamente você vai ter aqui duas opções, que é encontrar novas palavras ou ver o volume de pesquisa e previsões. Para você começar, eu sugiro que você venha aqui no encontrar novas palavras e aí você pega lá as suas primeiras, por exemplo, desentupidora, que é o nosso exemplo aqui, desentupir vaso, vamos dizer assim, né? E sei lá, desentupidora de ralo, que foi uma palavra que a gente descobriu lá. E aí ele vai trazer aqui em cima as que a gente já colocou lá, e aqui embaixo várias e várias palavras com bastante busca para você escolher na hora de criar sua campanha, tá? Bem simples. No primeiro momento você vai então pegar as palavras-chave que você escolheu lá e você vai colocá-las aqui. Esse primeiro grupo de anúncios a gente sempre sugere que seja com uma correspondência ampla. Então você pode chamar ele desentupidora, vamos dizer assim, desentupidora ampla. Tá? Para você entender que esse daqui é o conjunto de anúncios que você utilizou as palavras-chave amplas, tá bom? O que é a diferença, né? No caso da ampla, você vai ter aí várias palavras que o Google vai aceitar na sua busca, né? Que são palavras relacionadas, sinônimos, erros de digitação, entre várias coisas do tipo, né? Até umas coisas mais loucas assim ele vai acabar pegando porque é a mais aberta, mas é uma das melhores para você começar a sua campanha, tá bom? Então beleza, aqui você fez a sua primeira e aí você já pode salvar e continuar, tá? Por último, você vai ter que fazer anúncios. Aí aqui anúncio é copy, aqui vai depender do como você vai colocar a sua campanha. Uma dica que eu posso dar é sempre fazer perguntas, né? Então, por exemplo, procurando por desentupidora, conheça a XPTO, desentupição, desentupidora, algo assim, ou melhor, conheça a desentupidora XPTO, né?
E aí agora no Google você pode botar até 3 títulos, né? Então a melhor, sei lá, melhor e mais barata de tal lugar. De Canoas, nem caberia aqui nesse caso, mas a melhor e mais barata, a melhor e mais rápida, etc. Né? Outra coisa boa de você fazer aqui é colocar sempre as palavras mais importantes do seu texto com letra maiúscula no começo, tá? Não pode botar desentupidora, não pode fazer isso, o Google não vai aceitar. Tudo bem, escrevi errado, mas só como exemplo, tá? Mas assim ele deixa. E aí na descrição é interessante que você coloque aqui, por exemplo, os benefícios, já bota valor, bota call to action e coisas do tipo, tá? Ou batinador, obviamente aqui desentupidor é uma coisa muito específica e muito, vamos dizer assim, fácil de fazer uma campanha de search, né? Mas se você está colocando academia, já é uma coisa mais de necessidade também, né? Um pouco de desejo, buscando pela melhor academia, algo assim. Conheça a Smart Fit, caso o nome da sua academia aí, a melhor do Brasil, ou não sei, a com os melhores alunos, etc. Entendeu? Então a ideia aqui é você ir desenvolvendo aí o seu anúncio. Eu vou só copiar e colar aqui, tá? E aí você tem que testar vários tipos. O mínimo que eu te sugiro são 3. Mínimo dos mínimos para você ter um bom teste, tá? Outra coisa que você pode fazer também é utilizar o grid de públicos para fazer o seu anúncio. A gente tem aqui, ó, se você botar o grid de públicos V4, você consegue ver aqui, ó, esse vídeo do 155, aumentamos 1,55% a taxa de cliques do V4 Cases. A gente tem lá no fundo da imagem, ó, é um grid de públicos. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que você vai entender o que ele é, tá bom? E aí, finalizando aqui, você fez os seus 3 anúncios e tal. Vou botar aqui v4company.com, só porque não pode deixar em branco. Você fez os seus 3 anúncios, ele vai pedir para você confirmar. Confirmando, você finalizou a sua campanha, tá? Assim você já pode deixar ela rodar. Mas o ideal é que você já venha aqui no seu AdWords Editor, tá? Você vai fazer o seguinte processo, você vai adicionar uma nova conta, você pode escolher aqui o abrir o navegador para fazer o login. Escolhe aí a conta que você criou a sua campanha, tá? Faz esse processo, faz o login e copia esse código aqui, volta no AdWords Editor, dá um OK. E agora dele fazer aqui as informações, tá? E eu vou colocar aqui as 3 contas, só para garantir. E pedir para baixar todas as nossas campanhas, né? Nesse caso aqui a conta é essa, então eu já posso abrir. Aí abrindo ele vai me dar essa telinha aqui. Então perfeito, a nossa campanha já está aqui. Rapidamente, só para você entender, isso aqui são as campanhas, né? Todas as campanhas que você vai estar aqui, que você fizer vão estar aqui. Clicando aqui, ó, você consegue abrir e ver os conjuntos de anúncio, tá? Aqui embaixo você vai gerenciar, então é por aqui que você vai escolher o que você vai estar editando. Nesse caso aqui embaixo, ó, tem todas as questões que compõem uma campanha. Se eu selecionei a campanha teste, vai vir aqui a campanha teste. Se eu tivesse, digamos aqui, outras campanhas, cada uma dessas seria... Eu escolhendo cada uma dessas aqui, vai vir as suas configurações aqui abaixo. Se eu tocar para o grupo de anúncios, ele vai abrir as configurações de um grupo de anúncio aqui, e assim sucessivamente, para a palavra-chave, para os anúncios, para as extensões, para o que for que você gerenciar na esquerda, o que você escolher aqui, reflete aqui no meio. É basicamente assim que funciona. Mas o processo que você tem que seguir para criar a sua primeira campanha, e depois você pode se aprofundar, é o seguinte. Na sua campanha, você vai vir aqui nos grupos de anúncio, tá? Você vai clicar aqui em grupos de anúncio e vai vir aqui o seu grupo de anúncio, que era o desentupidora ampla, tá? Eu vou copiar ele e vou colar ele 2 vezes aqui, é Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, né? 2 vezes, copiar e colar. E vou trocar um deles para frase, um deles para ampla modificada, tá? E basicamente é isso, tá? Depois você pode trabalhar com as exatas se você quiser, mas eu sugiro que você faça esses 3 no primeiro momento, tá? A ampla eu já falei, é a maior, é a mais abrangente de todas, tá? A ampla modificada. Na ampla modificada, então, você vai ter um pouco mais de controle. No caso da ampla modificada, você vai ter uma palavra que ela é um pouco menos ampla do que a ampla apenas, tá? Porém também não tão específica como uma palavra-chave exata ou uma palavra-chave de frase, que eu já vou explicar na sequência.
Uma palavra-chave ampla, como eu expliquei, é uma palavra-chave mais aberta. Ela vai pegar várias coisas, vai pegar diversas variações da mesma palavra. Tá? Então a desentupidora, né, vai poder pegar palavras como onde achar uma desentupidora em Canoas. Se você usar só desentupidora, a ampla já pega coisas desse tipo. Se eu botar desentupidora, né, escrever errado, sei lá, ele pega também. A de frase, então, ela vai manter a sua ordem, tá? Então ela mantém a ordem e também ela vai aceitar apenas palavras adicionais antes e depois da palavra que você colocou. Então se você colocou desentupidora em Canoas, que é a nossa cidade, você não vai ter pesquisas como Canoas desentupidora, não vai aparecer. Mas onde achar desentupidora em Canoas, vai aparecer. Então é mais ou menos essa visão. E a ampla modificada, ela é o meio termo. Ela não é tão fechada quanto a de frase, tá? Que não é a mais fechada é a exata, que é aquilo ali e variações muito pequenas hoje em dia, tá? Ela não é tão fechada, mas ela também não é tão ampla quanto a ampla normal, tá? Então ela vai permitir variações ali, por exemplo, né, bem aproximadas, erros de ortografia e coisas do tipo, tá? A correspondência de frase, basta você colocar uma aspas antes e depois da palavra-chave que você quiser, ela vai estar em correspondência de frase. A ampla modificada, a palavra que você quer que seja mais específica e mantenha ali só em variações aproximadas e coisas do tipo, você vai colocar um sinal de mais na frente. Por que que eu estou fazendo isso aqui dentro do Google AdWords Editor? Porque é mais rápido. Agora eu estou explicando para você, mas fazer é muito rápido, né? Então, você duplicou aqui as duas, tá? Aí você vai vir aqui, ó, em palavras-chave, tá? Você vai aqui, ó, na parte das campanhas, você vai escolher apenas a ampla. A ampla já está certinha, então você não precisa mover nada, mexer em nada. A de frase, beleza, você clicou na de frase, você vai ver que ela fica em bold, assim, que são as que você ainda não publicou, já vou explicar o que é. Você seleciona todas elas, cliquei em uma, shift na outra, e você vai trocar aqui, ó, tipo de correspondência para correspondência de frase. Já viu que mudou aqui. Fechou, acabou, é isso aí, já tem os mesmos anúncios, é só uma correspondência diferente. Troca para de frase, essa é um pouquinho mais complexa, mas também é super simples. Basta você fazer o seguinte, você seleciona todas elas, você vem em substituir texto, você vem aqui primeiro em acrescentar mais, você bota adicionar um mais antes do texto existente. Que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui, ó. Vai colocar um mais antes de toda a palavra-chave. Depois você vem em substituir texto, substituir. Aqui em localizar texto você dá um espaço apenas, só aperta espaço aqui. E aqui embaixo você vai substituir por espaço mais, tá? E aí substitui. Você vai ver que ele vai adicionar um espaço mais depois das próximas palavras. Eu sugiro que você edite aqui, ó, só nas palavras-chave que são, por exemplo, coisas como de, para, com, coisas assim, né, que vão estar só auxiliando o entendimento da palavra, você pode tirar aqui, tá? Agora aqui, pia entupida, desentupir vaso, desentupir pia, isso aqui você pode utilizar com mais nas duas, tá bom? Mais ou menos essa visão. E aí você tem aí, basicamente, a última coisa que você tem que fazer é publicar todas as campanhas, publicar. Publicando, você basicamente pode fechar aqui o Google AdWords Editor, você vai voltar aqui na sua campanha no Google, você pode dar uma atualizada na página aqui, ó, F5, você vai ver que ele já criou para nós aqui as 3 campanhas, né, os 3 conjuntos neste caso. Perfeito? E basicamente é assim que você cria aí uma campanha de search da melhor maneira. Depois, o que você vai fazer é otimizar essa campanha. Basicamente olhando quais anúncios estão dando os cliques que você precisa e as conversões que você precisa. E depois, num futuro, aí dando pelo menos uma semana, você pode aí talvez desligar um conjunto que esteja indo mal, ou pelo menos começar pelos anúncios, né? Desligando os anúncios que estão indo mal e adicionando outros parecidos com os que funcionaram. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Por favor, já deixe o seu like aqui embaixo.
Se você conheceu o canal da V4 agora, aproveita, já se inscreve aqui e deixe seu comentário falando aí o que você achou deste vídeo. E se você é uma empresa e está precisando vender mais e acha que Google Ads é a solução para o seu negócio, a V4 Company pode te mostrar se ela é essa solução e quais outras opções que você tem. Então entra no nosso site v4company.com, faça a sua aplicação que a gente vai conversar um pouco mais com você, entender um pouco mais do seu negócio e ver aonde que a gente pode ser um parceiro para você vender mais. Agora, se você é um prestador de serviço e quer aprender a fazer um Google Ads melhor para os seus negócios, entre outras coisas que você pode aprender com o método V4, eu te convido a conhecer o Cientista do Marketing, que é a nossa formação. Dentre aí mais de 200 projetos que a gente já tem, alguns milhões investidos, você vai conseguir entender com a nossa experiência o que a gente fez e como que a gente criou o método V4. Agora, se você quer investir pouquinho, aí menos de R$20 por mês e ter muita informação com mais de 300 pessoas, você pode conhecer o Laboratório do Marketing, que é um grupo de pessoas aí que estão interessadas no conteúdo de marketing, discutindo diariamente sobre coisas que eles podem fazer para melhorar, com a presença dos sócios da V4 e também alguns franqueados. Se essa opção faz sentido para você e você quer já começar a aprender um pouco mais agora, investindo bem pouquinho, conheça aí o Laboratório do Marketing, o link está aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Lippert, sócio executivo da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.